Olá, eu sou Valtair Miranda e quero falar com você neste vídeo sobre o que é um apocalipse. Eu sei, já conversamos sobre isso outras vezes aqui neste canal, mas eu quero retomar este assunto, desta vez visitando as contribuições de alguns teólogos importantes do século passado, século XX, tá? E quero começar com ele, um autor inglês que escreveu bastante sobre este assunto, chamado David Seymour Russell. Ele nasceu em 1916 em Glasgow, na Inglaterra. Ele foi um pastor batista e líder denominacional no seu país e morreu em 2010 com 96 anos de idade. Para ele, a essência da apocalíptica judaica envolvia alguns elementos e eu vou destacar para você aqui um por um. Primeiro, uma visão sistemática e determinista do curso da história, concebida por estes autores apocalípticos como um único processo. 2. Uma fortemente estilizada, mas ele argumenta, não era dualista, era fortemente estilizada, mas não era dualista, concepção de conflito entre o bem e o mal. E já que tinha conflito entre o bem e o mal, havia muita obra, muita ação de anjos e demônios nestes textos. 3. Um senso de urgência, de iminência do fim dos tempos. E, consequentemente, uma ênfase na natureza transcendental desta era por vir. 4. A esperança por um reino messiânico na Terra. Entenda que, neste caso, Terra é importante para estes autores apocalípticos. 5. A expectativa de vida após a morte, incluindo crença no último julgamento. Para David Seymour Russell, estes dois últimos elementos são os mais centrais e importantes para a apocalíptica judaica. O próximo estudioso do assunto, o próximo autor que eu quero mencionar para você aqui, agora é um teólogo alemão chamado Gerhard von Rad, bem conhecido dos autores, aqueles que leem e que escrevem a respeito de Antigo Testamento. Ele viveu de 1901 até 1971. Este antigo professor lá de Heidelberg descreveu as características da apocalíptica desta maneira. Primeiro, para ele, a apocalíptica era caracterizada por um dualismo escatológico. O que significa isso? Significa que estes textos apresentam a clara e rígida separação, distinção entre duas eras. Ele chama de dois aeons, o presente e o porvir, o presente e o futuro. Em seguida, a segunda característica da apocalíptica para ele é, então, uma ansiedade pelas bênçãos do porvir, que já existem no mundo transcendental, mas que em algum momento descerão para o mundo da história, o mundo dos homens. Tá? 3. A ideia de que os eventos finais já foram determinados no passado e revelados a certos homens escolhidos por Deus, muito tempo atrás, lá no passado. Então, esta ideia de que os eventos já foram determinados e revelados no passado acaba provocando a seguinte característica: os textos são, então, pseudônimos, ou seja, escritos por autores anônimos que se autodenominam como personagens do passado longínquo do judaísmo e do cristianismo. Tá? Quinta característica: um certo grau de esoterismo e gnosticismo também. O que isso quer dizer? Significa que as últimas coisas podem ser conhecidas, entendidas, acessadas, mas apenas por algumas certas pessoas, por um certo grupo de iniciados. Por isso, um conceito esotérico e gnóstico. Neste sentido aqui, coisas que somente alguns podem acessar. 6. Uma visão de história fundamentalmente pessimista e determinista. Já que a história está já determinada por Deus, há aqui um pessimismo latente. 7. Neste caso, como sétimo elemento, a sua afirmação mais conhecida entre os pesquisadores da área. Os textos apocalípticos para Gerhard von Rad se originaram não da profecia, e sim da literatura sapiencial do Antigo Testamento. Deixe-me passar agora então para um outro autor, ainda alemão, Walter Schmitthaus, que viveu de 1923 até 2009. Ele entendeu que a essência da piedade apocalíptica está relacionada com a sua visão de história, com a maneira como estes autores compreendem a história, especialmente a doutrina de duas eras,
de 2 aeons, palavra que também ele usa, né? Isto era o motivo central, a razão de ser da mentalidade e da literatura apocalíptica. Vou deixar então agora a Europa. Já falei então de um autor inglês, 2 autores alemães. Agora eu vou passar para um outro autor, Paul Hanson, um americano. Ele foi professor em Harvard, na Escola de Divindade de Harvard, por 4 décadas, ensinando o quê? Ensinando Antigo Testamento. Ele ensinou o Antigo Testamento em Harvard até se aposentar. E faleceu, olha só, recentemente. Paul Hanson faleceu em junho do ano passado. Faleceu em junho do ano passado, então bem pertinho de nós, tá? Paul Hanson, então, durante todo este tempo, foi um pesquisador de Antigo Testamento. Então, quando ele falou de apocalíptica, ele relacionou com aquilo que ele pesquisava, com os textos, então, do Antigo Testamento. Então, quais seriam as características da apocalíptica para Paul Hanson? Primeiro, para ele, os textos apocalípticos, os autores apocalípticos, eles cessaram de traduzir a salvação de Deus para o plano da história, como se fosse uma ação concreta, com participação humana, inclusive, por causa de uma visão pessimista da realidade. Visão pessimista essa que surgiu quando? Por causa do exílio babilônico, tempos difíceis, tempos complicados. Então o povo, de forma pessimista, desistiu de ver a salvação de Deus no plano da história e entendeu que ela tinha que vir do alto, e nesse caso, esta é a perspectiva apocalíptica. 2. O apocalipsismo nasceu, então, de uma fusão do conceito de história da profecia judaica tardia, que era pessimista para Paul Hanson, e as dimensões mitológicas e cósmicas presentes no culto real de Israel. 3. O apocalipsismo teria nascido assim no 6º século antes de Cristo, com as contribuições daqueles textos e autores que ele chama de, observa só, ele vai chamar de Deutero-Isaías, Trito-Isaías, Ezequiel e Deutero-Zacarias. Ele nem menciona aí o Daniel, né? Ele começou lá com o Deutero-Isaías, terminando aí com Deutero-Zacarias. Por fim, eu quero dar uma olhadinha com você num outro autor americano. Desta vez o John Collins, professor da Universidade de Yale, ainda atuante, e na minha avaliação, um dos maiores especialistas nesta área, na área de Apocalipse. Para ele, a essência da apocalíptica judaica é a esperança pela transcendência individual da morte. É esse desejo de transcender a morte, e nesse caso de transcender individualmente, né, é que produziu a perspectiva apocalíptica segundo Collins. Esta esperança, então, ela promoveu nestes textos dimensões horizontais, ou futuras, né? Horizontal porque é o ontem, o hoje e o amanhã, e verticais. Nesse caso, o que está em cima, o que está aqui e o que está embaixo. 3. Ele define, então, o gênero apocalíptico como uma revelação celestial, mediada por um ser celestial, que revela o quê? Uma escatologia transcendente, envolvendo a transcendência pessoal da morte. Mas tem mais um elemento que eu acho que vale a pena destacar, que é a forma como ele divide os apocalipses. Ele estrutura, ele organiza os apocalipses numa tipologia muito interessante. 2 grupos. Um que foca na revisão histórica e na perspectiva de crise, julgamento e salvação. E um outro grupo que dá ênfase nas jornadas celestiais e, consequentemente, na descrição do mundo transcendental, aquilo que está fora da história, aquilo que está no mundo sobrenatural. É claro que há diversos outros autores que poderíamos visitar nesta descrição da apocalíptica, especialmente porque nós estamos olhando para autores do século passado. Muita gente escreveu sobre este assunto. Mas falta aqui, e você certamente percebeu, falta aqui, além de outros autores ingleses, americanos, europeus, os autores latinos e brasileiros. Eu não falei de nenhum deles, né? Mas temos autores latinos e brasileiros também escrevendo sobre este assunto. Se este vídeo ganhar alguma repercussão, eu vou me animar e gravar então um outro somente para falar sobre a contribuição dos autores brasileiros e latinos para a pesquisa apocalíptica. Combinado então? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com alguém que possa ter o mesmo interesse por essa temática. Até a próxima, se Deus quiser.